Aí, agora a gente tem que pensar, ok, entendi o que é gratidão e entendi o que impacta na minha vida. E sobre o meu dinheiro? Por que eu devo ser grato? O que isso vai fazer de diferença para que eu tenha uma melhor relação com o dinheiro, já que estamos no podcast Mais Que Finanças e aqui nós falamos sobre melhorar a relação com o dinheiro. Tem no mínimo 3 aspectos que já foram mapeados que o fato de tu exercitar gratidão vai melhorar o teu comportamento com o dinheiro. O primeiro é em relação ao materialismo. O que é materialismo? É uma sobrevalorização dos aspectos materiais, das coisas materiais. Então, assim, eu preciso de um iPad. Tava aqui o lápis, assim, é o lápis do iPad. Eu preciso de um iPad, porque isso é imprescindível na minha vida. Sobrevalorizar a importância de coisas, isso é materialismo. É quando eu atribuo o meu estado de espírito, eu atribuo o meu bem-estar, eu atribuo como eu estou na minha vida, com base naquelas coisas que eu tenho, naquelas coisas que eu quero, naquelas coisas que eu acho que eu preciso. Eu acho que eu tenho necessidade. Quanto maior a minha necessidade de coisas, maior é o meu materialismo. Eu necessito ter um iPad, eu necessito ter um... Quanto maior esse senso de necessidade de coisas, maior o teu materialismo. E aí eles fizeram um experimento muito interessante, né? O mesmo artigo, ele fez 2 experimentos. Um experimento com um grupo de pessoas e um outro experimento com pais de alunos, né? E olha só, esse experimento inicial com pessoas, no geral, ele durava 1 semana. Num primeiro momento, o que era necessário, né, fazer? Eles tinham que exercitar a gratidão diariamente. Então, como que funcionava? Tu tinha um diário e tu tinha que escrever naquele diário como que foi o teu dia e as coisas às quais tu agradece. E tu tinha que manter aquele diário durante 7 dias. Então, durante 7 dias, você tinha que exercitar a sua gratidão, exercitar esse senso de o que aconteceu hoje e que eu preciso agradecer. Seja agradecer a alguém, seja agradecer a um processo de evolução, como eu já mencionei. Então, eu teria que escrever isso durante 7 dias. E no último dia, se reunia, né, com os experimentadores, e aí os experimentadores contavam uma história que também enaltecia a importância da gratidão. E aí eles faziam um teste de materialismo. E aí tinha o grupo que fez esse exercício de todos os dias um diário sobre gratidão, e um outro grupo, que era o grupo de controle, fazia também esse diário, só que era para escrever sobre hábito. Tipo, o que eu fiz hoje? Qual foi o meu comportamento habitual que eu fiz hoje? Que daí eu conseguia comparar os 2 grupos, né? O grupo que exercitou a gratidão contra o grupo que estava escrevendo sobre hábitos e aí fazia o teste de materialismo. O que nós conseguimos identificar? Que aquelas pessoas que exercitaram os 7 dias de escrever sobre as coisas às quais elas eram gratas e no último dia ainda ter um reforço de uma história mostrando a importância da gratidão na vida como um todo, elas se mostraram menos materialistas. Ou seja, a importância que elas deram às coisas diminuiu depois de ter 7 dias de gratidão. Jéssica, o que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu devo levar isso em consideração? Porque por vezes tu vive infeliz, reclamão e chato, achando que a tua vida é ruim porque tu não conseguiu comprar, sei lá, um carro novo, porque tu não conseguiu comprar a roupa, porque tu não conseguiu comprar... Quando, na verdade, tem tantas outras coisas que tu deveria estar agradecendo e tu tá olhando aquilo que tu não comprou. Quando tu consegue exercitar este senso de que legal, aquela pessoa me ajudou, ou que legal, eu consegui evoluir, é como se isso atenuasse as tuas necessidades.
É como se você... E as suas necessidades psicológicas, né? Porque psicológicas no sentido não é que efetivamente tu precisa de um microfone. É que a tua percepção sobre aquela necessidade, se tu não tá exercitando essa gratidão, é ampliada. Então, digamos assim, o microfone, tá? Hoje em dia eu uso esse microfone aqui. Mas faz poucos episódios que eu tô usando esse microfone. Até então eu usava um outro microfone bem simples. E câmera também, né? Agora eu uso câmera. Até então eu usava o meu celular. Como eu exercito isso de etapa por etapa, sabe? Aquela coisa tipo, tô subindo o degrau. Eu não preciso um microfone maravilhoso. Eu consigo fazer com simples. É o que eu tenho naquele momento. Então tá ótimo. Isso vai fazendo com que a minha percepção subjetiva de necessidade diminua. E aí eu consigo ser mais feliz com aquilo que eu tenho. O que não faz com que eu me torne menos ambiciosa. E ambição, se você já viu aqui o podcast, ambição não tem nada a ver com ganância. Ganância é ruim. Eu faço qualquer coisa a preço de qualquer coisa para chegar onde eu quero. Ambição, não. Ambição é uma coisa boa. É essa busca pelo mais, não só no mais material, mas por estar em constante crescimento. E eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Então, o fato de eu não ter grandes necessidades não faz com que eu me torne menos ambiciosa, mas faz com que eu sofra menos. Porque eu não atribuo a minha felicidade, o meu bem-estar à compra de coisas. Eu não atribuo, por exemplo, a necessidade de eu vou fazer o podcast. Não, mas eu não posso fazer o podcast sem um microfone mirabolante e uma câmera... Posso! Fiz mais de 100 episódios assim. O que importa é o conteúdo. Que nem a minha mãe disse, né? Eu gravei, na semana passada, saiu o podcast de presente, e aí a minha mãe colocou lá, o que importa não é o presente, mas é a presença. A mesma coisa aqui. O que importa não é a imagem perfeita, o áudio perfeito, mas é a qualidade do conteúdo. E é esse ponto que eu sempre levei em consideração. Portanto, eu não esperei ter condições de comprar tudo isso para que eu fizesse. Por quê? Porque a minha percepção da necessidade não era, meu Deus, eu preciso disso para fazer. Não preciso de nada, eu preciso de conteúdo. Conteúdo eu já tenho, é só baixar a cabeça e estudar. É nesse sentido, sabe? Então, assim, eu acho importantíssimo olhar pelo ponto de vista de gratidão e perceber essa relação entre gratidão e materialismo. Porque no momento que tu consegue não se tornar refém às tuas necessidades materiais, você vai alcançá-las mais cedo ou mais tarde, só que de uma forma extremamente sustentável. Sem colocar os pés pelas mãos, sem entrar em situação de escassez, em tu gastou muito mais do que tu poderia, e aí tu entra naquele tunelamento de dificuldade, de foco atencional, que tudo na tua vida está envolvendo problema financeiro, porque tu antecipou prazer que tu ainda não podia pagar. Se no primeiro dia do episódio eu tivesse comprado a câmera que eu uso hoje, o microfone que eu uso hoje, provavelmente a minha preocupação não teria sido com o conteúdo que eu estava mostrando, mas como é que eu ia pagar esses negócios? E pelo contrário, gravei com meu telefone, com um microfone simples, e aí eu estava preocupada com o que realmente importa, que é a qualidade do conteúdo. Então é sobre isso, sabe? Ser grato vai fazer com que tu consiga dar um passo de cada vez, sem essas necessidades exorbitantes de consumo fora de hora. O que não faz com que tu seja menos ambicioso, mas faz com que tu tenha mais pé no chão, que tu sofra menos com não poder comprar aquilo que tu gostaria de comprar naquela exata condição, porque faz com que você consiga adiar recompensas, e nós já vamos chegar lá. Já vou chegar nesse estudo. Deixa eu terminar esse aqui sobre materialismo, que teve um outro estudo dentro do mesmo estudo, né? Um outro experimento que foi feito com pais, que foi aplicado, né, o teste para avaliar se aquela pessoa, aquele pai, ele tinha uma maior predisposição a ser grato ou não.
E aí, a percepção que o pai tinha sobre o nível de materialismo do filho. E o que eles conseguiram comprovar? Pais gratos também percebem menor nível de materialismo dos filhos. Sabe por que eu acho isso muito interessante? Porque pensa só, muitas vezes tu vai olhar para as crianças, se tu tem filhos, ou eu percebo isso muitas vezes com as crianças que não são muitas, né? Mas com crianças que eu percebo, que eu vejo, assim, que muitas vezes os pais, eles ficam querendo comprar coisas para agradar a criança, ou quando na verdade, se esse pai ele é grato às coisas e à vida, a necessidade dessa criança também diminui. Se nós sermos gratos faz com que a nossa necessidade de coisas de bem, nosso materialismo diminua, se eu, sendo mãe, eu também tiver esse senso maior de gratidão por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já conquistei, eu também passo isso pro meu filho. E com isso eu também faço com que o meu filho se torne menos materialista. Então eu faço com que o meu filho não fique criando necessidades que não existem. Sabe aquelas crianças que, meu Deus, eu preciso daquela bicicleta porque todos os meus coleguinhas têm igual. Tu não precisa de nada, não é a bicicleta que vai mudar a tua vida. E quando eu tenho uma família coesa e os pais têm esse senso de gratidão, essa criança, ela precisa de menos bens materiais desse tipo. E aí essa criança, ela também vai criar vínculos maiores. Lembra que quando eu disse do estudo de revisão, que ele mostrou que quem tem gratidão aumenta vínculo, as relações sociais ficam mais fortes? Olha como as coisas conversam. Interessante, né? Então, esse estudo, ele relacionou exatamente essas construções de gratidão com esse olhar de materialismo.